Muito bem. Vamos lá. Esta segunda-feira, Valdeci, eu não lhe conhecia, eu acho, eu não conversei com o senhor ainda, mas seja muito bem-vindo. Acho que o senhor não esteve, não escuto o seu áudio, perdão. Não, continua sem escutá-lo. Ele saiu e voltará, acredito. Esperá-lo retornar aí. Voltou. Olá. Tudo bem? Valdeci? Você escuta a gente, Valdeci? Escuta, tá. Você não tá, nós não conseguimos te escutar, mas faz parte. Às vezes tem esses problemas de áudio, assim. Tudo bem. Vamos lá, vamos. Cláudia Lelis, olá. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, amigos. Bem-vinda, bem-vinda. Vamos lá, então, nós tínhamos parado, a Cláudia chegou na hora, bem do começo do começo. Nós tínhamos parado aonde mesmo? Era na 423B, eu acredito, né? Era essa aí? 423, B4, não é isso? B4, isso. B4, né? Isso, ali no finzinho, o último parágrafo da página 99. Isso. Vocês, não sei se o senhor tem, Valdeci, essa nossa ediçãozinha, ela está ali no drive do grupo. Se o senhor for ali, você encontra no drive, dentro do drive, haverá este aqui, que é da editora 34, é o De Anima, né? Peripsique. É a editora 34, você encontra ali no drive do grupo. Rafa, você faz as honras da leitura? Rafa, vamos lá. 423, B4. B4. Mas não é este o caso. Antes, o duro e o mole são percebidos por meio de um ou outro, da mesma maneira que o sonoro, o visível e o odorífero, embora esses de longe e os outros de perto. Por isso passam despercebido. Uma vez que tudo é percebido através de um intermediário, ele não é notado naqueles que percebemos de perto. Todavia, como já dissemos, se através de uma membrana sentíssemos todos os tangíveis, passando despercebido que ela é separada, estaríamos tal como quando estamos na água ou no ar. E nos parece que tocamos nas coisas mesmas, sem nenhum intermediário. Que interessante, né? Que interessante essa ideia dele aqui. Uma vez que tudo é percebido através de um intermediário, ele não é notado naqueles que percebemos de perto. Todavia, como já dissemos, se através de uma membrana sentíssemos todos os tangíveis, passando desapercebido que ela é separada, estaríamos tal como estamos na água ou no ar. Nos parece que tocamos nas coisas mesmas sem nenhum intermediário. Então, isso aqui que a gente está lendo aqui, pessoal, é algo que um pensador faz, né? Ele pensa, ele reflete, ele indaga, ele intui e ele cria. Também cria também. Pensamento também é uma coisa criativa até certo ponto, mas criativa no sentido de poder dar também uma possibilidade de explicação para aquele fenômeno, né? Então, isso também é uma tarefa do filósofo, daquele que se implica a pensar, né? Acho que é de extrema importância levarmos em conta este elemento na obra de Aristóteles, né? Porque
dos outros filósofos, e ele pega muito isso dos gregos pré-socráticos, né, que também estavam tentando criar coisas por olharem para a natureza, para a physis, para os processos da natureza. O Aristóteles tinha também eles em conta, né, muito mais em conta, talvez até do que seu professor o Platão, né, porque ele se dedicou muito a pensar a natureza, né, se dedicou muito a tentar entender o processo que algum tipo de os procedimentos, o processo, né? Eu gosto dessa palavra processo porque é uma palavra que muitas vezes a gente não entende a coisa acabada, a gente prefere ver a coisa acabada, mas esquece que teve um procedimento para aquilo ali chegar a ser o que é, e nesse procedimento também se está explicando a coisa mesma, onde a coisa se desenvolve, né? Eu falei para vocês aqui que o Aristóteles ele tem uma ojeriza da teoria da evolução relacionada ao Aristóteles, né? Faz muito sentido isso, né? Mas por quê? Porque o Aristóteles queria ver a coisa, ele queria entender a coisa na sua finalidade, né? Já na sua fase final de desenvolvimento, né? E para Aristóteles, aquelas que ele se deteve já chegaram na sua fase final de desenvolvimento, né? Então, por isso outra coisa, viu, Estevam? Sim. Todo o processo requer um contato, né? Quando você faz um contato, a sua alma faz um contato, por assim dizer, né? Você percebe que processo será feito. Exatamente. Então, essa distinção é extremamente importante, né? Essa distinção de processo, né? Para onde que você está, qual é o contato que você está tomando para que determinado procedimento ocorra, né? Isso é de extrema importância, né? Então, você vê que num parágrafo você já está repleto de ideias que um cientista hoje deveria, ao menos, dirigir um pouco a sua atenção para isto, né? Não, e eu não digo só o cientista em si, eu acho que um filósofo em si, uma pessoa que pense, que use o cérebro, e o cérebro integrado a um corpo, né, deve ter atenção a isso aqui, porque isso aqui é um procedimento, não deixa de ser um. E, assim, outra questão que está fugindo um pouquinho do Aristóteles, que eu sempre lembro da questão do gênio maligno, né? Do Descartes. Que é uma espécie de contato que ele tinha, né? Sim. Com o gênio maligno. Sim, dava, sim. Eu li esse... digamos, metaforicamente, né? Dava ali as ordens para ele, né? E nesse sentido aí que você estabelece o processo, né? De um contato, como eu disse, né? Acho que a palavra melhor para isso é um contato, porque a sua alma, ela tem essa capacidade de contactar com o divino, né? Ou com algo que você considere superior, nem que seja outro homem, né? Seja superior a você. Sim, e pode ser pela questão da sua virtude, né? Você pode ser superior a mim na virtude, em alguma qualidade humana melhor, que é você que eu não tenho, né? Então, esse também é o sentido da educação, você se espelha numa pessoa que tem uma educação melhor que você e começa o processo de educação, por espelhamento, né? Por isso que é bom o adulto ser um bom exemplo para a criança, é bom ele ser bem educado para que a criança saia bem educada, né? Então, isso servia para tudo na sociedade grega, eles estavam se dando conta disso, você deveria ter esse processo de bons princípios para você se espelhar neles, e aí todo mundo vai estar com esses princípios, ou quem ainda não está vai chegar lá, né? Mas chegará neles, chegará na sua excelência, que é a excelência da humanidade, né? Então, poder pensar também na humanidade na via da excelência era algo que os gregos priorizaram muito no seu ethos, né, nos seus costumes, né? E isso é algo que eu, particularmente, acho que deveríamos valorizar também, né? Porque grandes povos assim o fizeram. Eles não se espelharam no baixo, eles se espelharam no alto, nos melhores valores, nos mais adequados, nos mais naqueles que conduziam a sociedade a um bom princípio. É lógico que nós sabemos que
muitas vezes essas palavras, quando não são aplicadas, quando não são praticadas, elas tornam-se falsa moralidade, moral falsa, né? E isso, então a filosofia ela tem o seu caráter prático, que é de exigir que aquele que pense assim o pratique o pensamento, né? E não fique apenas com ele engavetado como um ato de moralidade, né? O que é muito ruim. E é o que acabou acontecendo com as pessoas. Valdeci, boa noite a todos. Esse contato faz lembrar o Daimon pessoal em Sócrates. Sim, sim. Bem lembrado. Bem lembrado. Então, você entende que, né, o Daimon é domínio, né? O domínio de uma força que está ali, né? Lógico que aquela força servia para Sócrates se aperfeiçoar. Ele sabia disso, ele dizia nos seus diálogos, né? Essa força que me paralisa me aperfeiçoa, né? Então, ele podia pensar mais do que os outros gregos, porque ele tinha o daimon em seu estado de execução, né? O seu estado lato, né? Nós paramos agora me perdi, peraí. Paramos a página, nós estamos no 100, na página 100, primeiro parágrafo. É 100, Agora a gente vai na bomba aqui, tem a bomba aqui, hein? Vamos lá, então traga a bomba. Vamos lá. Espero que seja atômica. Quanto mais explosivo, melhor. Mas a diferença entre o tangível e o invisível, ou o que é capaz de soar, reside em que percebemos estes últimos graças à ação do intermediário. Enquanto percebemos os tangíveis não pela ação do intermediário, mas simultaneamente ao intermediário, tal como alguém que é golpeado através de um escudo, pois não é o escudo golpeado que se lança contra o homem, senão que ambos são golpeados simultaneamente. Em geral, parece que tal como o ar e a água estão para a visão, a audição e a olfação, assim também estão a carne e a língua para o órgão sensorial, como cada um daqueles. E, tocando o próprio órgão sensorial, nem nesse caso, nem naqueles, seria produzida qualquer percepção sensível. Por exemplo, se alguém colocasse na superfície do olho um corpo branco qualquer. Pelo que também está claro que a capacidade perceptiva do tangível está dentro, pois então aconteceria precisamente o que ocorre nos outros casos, pois não percebemos o que é colocado sobre o órgão sensorial e percebemos o que é colocado sobre a carne. Exatamente. Genial. Eu acho interessante isso que ele usou aqui, o escudo, né? Isso, por isso que eu falei da bomba. Eu acho interessante ele usar o escudo como exemplo, né? E não é o escudo que te golpeia, é o golpe que você recebe de outra coisa que te acerta. Não é o escudo que tem vida própria. Então, quando eu li esse parágrafo, eu pensei assim, bom, então será que a gente sempre vai ter um intermediário que fica simultâneo, que revolta, que também remete ao texto, ao parágrafo anterior? É que ele fala de não ter um intermediário, de ter um intermediário. E o que seria esse intermediário? Seria a própria percepção? Seria o tato? Isso relaciona-se com o intelecto? Muito bem pensado, trazido aqui por você, Rafa, porque o escudo, ele também é uma arma, né? Ele também é uma arma, era uma das primeiras armas que os gregos usavam. Era a segunda arma que os gregos aprendiam a usar na guerra, né? E ele era usado também como arma, ele não era apenas um escudo, ele também você podia usá-lo como para golpear, né? Mas é muito interessante porque aqui envolve aquele que golpeia, aquele que usa o escudo, né? Então esse elemento é extremamente importante, né? E ele está ligado justamente a essa ideia que ele está trazendo aqui, simultaneamente ao intermediário. Quer dizer, movimentos são simultâneos, o corpo possui essa simultaneidade de movimentos. Você pensa enquanto caminha, você caminha enquanto pensa, você não faz um e outro. Então, essa simultaneidade é algo que a gente às vezes despreza dentro da cultura antiga, né? Como se eles não soubessem que existiam coisas simultâneas que aconteciam ao mesmo tempo, né? Claro, Aristóteles aqui explicita isso, mas é algo corrente no pensamento do ser humano, né? Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente tem uma ideia dos povos antigos como muito ingênuos, né?
E eu acho isso terrível, a gente imaginar que o povo antigo é ingênuo, né? Como eu falei, eles podiam não escrever todos os processos, mas não é que eles não entendessem esses processos, né? Eles apenas não viam certas coisas que hoje se vê como importantes, na época importantes de serem pensadas, né? De serem entendidas. Quando ele fala simultaneidade, aqui ele está trazendo uma coisa de uma extrema sofisticação, né? Processos que eles ocorrem concomitantes, porém em diferentes estratificações, né? E essa era a ideia que eles tinham da sociedade grega. A sociedade era assim já, eles estavam olhando para a sociedade deles como uma sociedade de simultâneas formas de pensar e de viver, né? Você tem o cara que pastoreia, você tem o cara que cuida do exército, você tem o ferreiro, você tem o padeiro. A sociedade é diversa, né? O mundo é diverso, né? Nessa questão de forma. E o corpo não seria diferente, né? Porque toda a ideia de um movimento da sociedade, eles também olhavam como um corpo humano, né? O corpo humano era uma espécie de divisão, né? Tanto que o Platão tem na República a divisão, né? Do estômago, da coragem, do peito como coragem, o estômago como volição, o peito como coragem e a cabeça como pensamento, né? Então, isso já era algo que estava sendo metaforizado ali pelo Platão, e isso era importante que fosse falado também, porque a ideia que o Platão está tentando entender de um Estado que pudesse ter autonomia, de uma república que pudesse ter mais autonomia de decisões, né? E não ficasse a cargo em que realmente uma sociedade funcionaria quando as pessoas entendessem esse funcionamento, né? E então isso também claro, isso é um capítulo à parte, né? Mas eu acho que é importante para entender um pouco essa ideia de simultaneidade que está presente aqui nesse parágrafo, né? É importante. Principalmente quando o corpo humano, no caso, né, ele está em ação, está em movimento, como você falou, né? Por exemplo, você pode comer e sentir o cheiro da comida ao mesmo tempo. E pode escutar uma música ao mesmo tempo. E pode estar pensando outra coisa. Exatamente. Então, Exatamente. realmente são simultâneos, né? Simultâneo. Nós fazemos processos simultâneos. Aliás, você vê como o sonho é curioso, né? O sonho é um processo simultâneo. Você não entende. Você está vivo, está acordado, mas você não está consciente de tudo aquilo. Mas, às vezes, você fica consciente no sonho, né? Então, quer dizer, a consciência, de certa forma, está lá também. Pode não estar toda ela, mas alguma coisa dela está, porque você pode ficar consciente, às vezes, num determinado sonho, por exemplo, né? Então, existem certas estratificações que não são tão rígidas assim, essa simultaneidade. Você pode passar de uma para outra, às vezes, em certas situações específicas, né? Então, isso também faz parte do próprio mundo material, né? Dos limites que nós temos da própria matéria, né? Por exemplo, agora eu fiquei pensando, né? A gente não consegue ver embaixo d'água nem ouvir embaixo d'água, né? São limitações nossas, né? Acho que nós falamos sobre isso em outro momento, mas os peixes conseguem fazer isso, né? Eles têm um aparelho sensório específico que capta isso, que nós não conseguimos captar, né? Não quer dizer que não exista sons que sejam escutados embaixo d'água, nem aromas que possam ser olfatados embaixo d'água, né? Eles existem, mas nós não temos a capacidade para isso, nós não temos como compreender isso num sinal cognitivo coerente, né? Então, isso é interessante também para pensar, né? As coisas estão lá, mas ainda não descobrimos como pensá-las, como traduzi-las para o nosso âmbito, né? E podem ter muitas outras, inclusive. Nós ainda talvez não tenhamos descoberto, né? Eu gosto muito de usar o exemplo da astrofísica, né? A astrofísica, recentemente, vem lutando muito para tentar construir, entender de distâncias diferentes no espaço, né? Ou assim, Platão, corpo e alma eram um princípio de dualidade e Aristóteles compreendiam
essa dualidade como Um princípio simultâneo, sim. Sim. As pessoas têm dificuldade de entender Aristóteles, mas é isso, né? Você entendeu Aristóteles? Simultâneo. Não é corpo e alma. Não é, ingenuidade pensar que ele pensava numa dimensão assim. Eu já vi muita gente que não leu bem Aristóteles diz, mas ele fazia uma distinção entre corpo e alma. Peraí. Não é bem assim, entendeu? Não é bem assim mesmo, né? Ele foi muito mais inteligente em tentar entender essa superfície aí, né? Que faz a relação entre os dois, né? Porque os dois estão juntos, os dois são simultâneos. Então, você entendeu bem. Então, você vai vendo como, na modernidade, esse processo de pensamento, que na antiguidade era muito claro, ela vai se ficando mais turva na modernidade, porque na modernidade eles vão querendo, preferencialmente, encontrar um processo único que dê conta da explicação final, né? Um processo intelectivo, puramente, ou de apreensão da realidade empírica, propriamente, né? E o Aristóteles não estava preocupado, essa não é uma preocupação aristotélica. E porcamente, as pessoas vão, a pessoa que nunca leu filosofia, nunca entendeu filosofia, vai dizer, não, o Aristóteles era empírico e o Platão era racionalista, né? As pessoas têm essa visão meio deturpada da coisa, meio reduzida, né? Uma redução, na verdade, né? Da coisa, mas não é isso, né? Sempre foi um entendimento de ambos dos dois procedimentos, também, do próprio Platão, senão não teria usado metáforas sobre o corpo, não teria usado metáforas de entendimento sobre o ser humano, né? Só que o estudo específico, detalhado disso, começa mais do Aristóteles. Essa é só a questão, né? Você tem uma mente mais analítica olhando para esse problema, né? E as pessoas Mas tendem esse princípio de simultaneidade que o Valdeci falou, será que não tem a ver com os pré-socráticos, não? Com o Heráclito, o Parmênides? Aquela história de passar pelo rio e o rio passar por você ao mesmo tempo, né? Sim, o próprio Logos, né? O que o Logos é, né? O Logos, ele é a matéria, ele é o conteúdo, o significado, e ele é a interpretação. O Logos é isso, né? O Logos é isso. Então, você tem... e é simultâneo, você consegue dividir... Por favor, me traz aí um pouquinho de Logos para mim, num potinho? Não consegue. Uma porção de Logos, 300 miligramas de Logos, não é isso, entendeu? Porque ele é simultâneo, você não consegue, entende? Ele é simultâneo. Você faz esses três processos. Eles são educativos também, né? Você vai entendendo pela divisão, pelo próprio Logos, você vai vendo que eles têm o seu momento. Você não começa interpretando, né? Você começa fazendo uma leitura física do objeto, depois você entende o significado do objeto, depois você interpreta o objeto. Também eles são simultâneos, mas você tem que olhá-los de um jeito didático, né? Porque senão fica tudo muito bagunçado. Então, a didática desse procedimento é muito, muito importante, né? Muito importante. E os gregos assim o faziam para educar, né? Era assim que eles faziam. Logo, ele acaba sendo um bom jeito que o Heráclito encontrou de vamos dizer assim, de dar um significado para a educação também no tempo dele. Foi um tempo anterior ao tempo do Platão, né? Então, um tempo anterior. E nos escritos do Heráclito você vê relações cosmogônicas bem importantes também, né? Ele tem toda uma ideia, ele tem uma cosmologia, o Heráclito, né? E faz parte do sistema de pensamento dele, né? E é interessante também que na puberdade, que começa a crescer os pelos, né? Começa a crescer os hormônios e tudo, é simultâneo também. É um processo simultâneo, né? Não sei tanto para a mulher como é, mas para o homem... Tem seios, tem a menstruação, né? Tem coisas assim também, no mesmo momento, no mesmo momento, né? Também.
Por quê? Porque a gente sabe hoje que a adolescência, e o Aristóteles sabia disso, né? Naquele livro ali, na Retórica, ele fala bastante disso, né? É um momento de transformação. Ele se dá conta disso. Ainda não é adulto, ele é uma criança que está se tornando adulto. Ele observa isso e se dá conta disso. Né? Ele entende isso. Ele entende que o jovem reclama muito do mundo, né? Porque a cabeça dele não está pronta ainda. A cabeça dele ainda está se formando. A gente sabe que na adolescência é isso que acontece. Tem uma chuva de neurônios nascendo hoje. A neurociência mostra isso. Tem uma chuva. O Aristóteles falou disso também, só que não tinha esse termo. Né? Fala, Cláudio. Eu me lembrei, aqui estão me ouvindo? Eu estou com fone. É muito comum que se diga que o adolescente é desajeitado. E isso tem uma lógica, né? Porque é um corpo que cresceu muito rapidamente e ainda não deu tempo para esse jovem, né, adequar esse corpo àquele espaço que ele estava acostumado. Então, o jovem é desajeitado mesmo por essa própria mudança. É comum, né? É normal, quer dizer, é um braço que cresceu muito, uma perna, um corpo todo, né? Que precisa também se localizar naquele espaço. E até isso passar pela questão cognitiva, né, professor, é difícil. Então, quando se diz que os jovens são desajeitados, existe uma lógica, né, que é exatamente esse crescimento muito rápido nessa fase, que às vezes o próprio cérebro está com uma dificuldade de acompanhar essa mudança naquele espaço físico, né? Quem trabalha com criança e adolescente percebe muito isso, né? Como é que as crianças brincam, como é que elas se organizam, por exemplo, no espaço do recreio, né? Quem já deu aula, e como que é o adolescente, às vezes que se atrapalha, né? Que vai batendo o cotovelo e a perna na quina da mesa, na cadeira, né? Que é comum por conta dessa mudança muito rápida e que ainda que traz essa dificuldade desse corpo, né? Se situar naquele espaço. Verdade. A própria voz, né? Eu lembro que as meninas adoram gritar as meninas, não sei por que as meninas gritam tanto na adolescência. Já o menino, ele tem vergonha da voz, ele não quer mostrar a voz dele, porque a voz dele está toda ruim, não sai direito a voz. Tem muito isso. Tem umas características aí interessantes. Eu acho que essa lógica que a Cláudia falou é a das categorias. Ou não? Não é porque tem quantidade, qualidade, movimento. Tem, está dentro. Se tem movimento, tem espaço, mas, né? As categorias é um capítulo à parte, mas assim, você pode, via de regras, usar as categorias para qualquer tipo de classificação de qualquer objeto. Você pode usar as categorias, qualquer um, entende? Você quer entender, você utiliza as categorias. Você quer fazer um juízo racional da coisa, você usa as categorias. Mas entenda, as categorias, elas são somente um veículo também. Elas são um veículo de entendimento racional, entendeu? Elas foram criadas para você entender de forma mais racional possível o que uma coisa é, né? Na sua quantidade, na sua altura, na sua qualidade, nasquelas 10 categorias, você tem o melhor possível da gente inteligir uma coisa, né? Mas elas, óbvio que o Aristóteles sabia que tinha limitações, que era por exemplo, ele não coloca ele coloca o tempo, né? Ele coloca o tempo também, né? Do desenvolvimento da coisa, ele coloca ali. Então, ele sabia que tinham outras coisas que não poderiam claramente estar todas ali, de forma clara, né? Mas deveria... Porque isso também é uma coisa legal, assim, você poder dizer, olha, ainda não... honesta, pelo menos, né? Olha, não tenho ainda todo o conhecimento sobre aquela coisa, né? Necessita de mais investigação, né? Isso também é uma coisa que a gente tem que ter essa clareza, né? A gente não sabe tudo. A gente não pode dizer que sabe tudo até ter examinado bem a coisa, né? Eu não acho que o Aristóteles examinou todas as coisas com as categorias, entende? Mas que as categorias, elas são uma peça fundamental para aquilo que a gente chama hoje de epistemologia da ciência, elas são, né?
Elas são importantíssimas para a epistemologia da ciência, as categorias. Né? São extremamente importantes. Né? São parte do desenvolvimento do método científico, um capítulo importante do método científico. Rafa? Então, sabe, a gente falando da simultaneidade, essas coisas, aí me lembrou do próprio aquele termo peripatético, né? Que eles iam caminhar por aí para falar de filosofia, para discutir sobre a vida. Eu gosto muito disso, eu acho muito legal essa coisa de eles saírem por aí, caminhando, estudando, cantando e tudo mais. Assim, eu acho muito legal isso, sabe? Eu acho que é bem justamente isso que ele também está falando dessa coisa de simultaneidade, né? Você pode caminhar e filosofar. Por que não? Quem vai te impedir? Né? Você pode olhar uma paisagem. Eu acho isso muito bonito. E acho que isso é uma coisa que falta hoje em dia. Falta hoje em dia as pessoas saírem caminhar em lugares bonitos, porque eles faziam isso aí também, né? Perto dos templos. Eu imagino que eles faziam isso perto dos templos e tudo mais. E conversar sobre a vida, sobre a filosofia. Eu acho isso muito, muito inspirador. Muito, muito, muito. Eles sabiam dessa importância da caminhada, eles tinham consciência disso, né? O Aristóteles, o peripatético, vem com ele esse termo aí, né? Então, tem uma coisa que é física no pensamento, não é só a busca da alma, né? Não, você faz com que um converse com o outro, com que o movimento do corpo converse com o movimento dos seus pensamentos. Você tem ritmo aí, né? O mesmo ritmo que você encontra na poesia homérica, né? Fala, Cláudia. Então, mas eu penso que isso ocorre também porque nesse mundo que nós vivemos, a gente está muito desconectado da natureza. E isso, os nossos antigos tinham um contato maior e uma conexão maior, então esse cuidado de observar a natureza, observar o céu. Por exemplo, quantas vezes a gente para olhar para o céu? A gente não sabe nem como é que está o formato da Lua, entendeu? Se você não sabe nem que lua, eu mesma nem sei que lua é hoje, não tive tempo para olhar para o céu. Então, eu acho que essa falta de conexão com a natureza, ela favorece esse descuido, né, com essa apreciação e aí aliado à questão das redes sociais, né, porque onde você vai está todo mundo com assim enfiado mesmo, com o nariz na tela, né? Essa que é a verdade. Está todo mundo, ninguém larga o celular para nada. Esse final de semana eu tive num curso que eu fiquei impressionada, porque assim, foi um curso em que foi feita uma roda de conversa, né? É uma sala, né, onde tinham almofadas no chão, todo mundo sentou confortavelmente, a pessoa que foi fazer a palestra foi conduzindo a reunião, mais da metade dos alunos estavam o tempo inteiro mexendo com o celular. Então, eu acho que essa é uma grande diferença que nós temos, né, com os nossos antepassados, né, que é essa capacidade que eles tinham de observar a natureza, de terem essa atenção e esse cuidado, talvez porque eles vivessem mais próximos à natureza, isso não acontece conosco, principalmente nas grandes cidades, e aí esse mundo moderno que nos traz essa tecnologia que faz com que a gente fique imerso em algo que é completamente artificial. Sim. Acho que é um pouco isso, né? É verdade. É lamentável. Não, é lamentável, porque o nosso grande problema... Rafa, você levantou a mão? Valdeci. Fala. A falta, a falta da conexão com a natureza está no comodismo de ter tudo pronto para a tecnologia. Vou lançar aí para a roda, depois eu falo. Uma boa... Eu não consegui ouvir. O Rafa, pode repetir, por favor, que eu não consegui ouvir. A falta de conexão com a natureza está no comodismo e de ter tudo pronto para a tecnologia? Essa pergunta é do Valdeci. Né? Isso aí. Né? Olha, você trouxe uma questão muito importante, né? Porque tudo que os gregos estão tentando fazer no tempo deles é tentar se reconectar com uma coisa que eles perderam.
né? Uma coisa que eles também já não tinham mais tanto. Eles estavam já se alienando de várias formas, os gregos, né? Eles estavam desesperadamente procurando coisas para eles voltarem para alguma coisa que eles tinham perdido, né? Então, tanto que a ideia de você, eles olhariam para esses processos tecnológicos nossos aqui e diriam, vocês estão cada vez mais longe da natureza humana, porque a natureza humana ela tem que estar mais próxima dessa compreensão nossa entre volições, vontades e pensamentos. A gente tem que ter essas três características muito unidas para conduzirmos o carro da vida bem, né? Se a gente fica botando coisa que dá volição que não era para a gente ter, vontade de comer, vontade de transar, vontade de fazer coisa que a gente não deveria ter, a gente vai perdendo o contato com a nossa cabeça, né? Com os nossos pensamentos, né? E a gente começa a pensar que aí são nossos pensamentos também, né? A gente começa a achar, mas eu que criei isso. Pode ter sido implantado, foi implantado, alguém botou ali para você, e você foi querendo. Você pode achar que o seu verdadeiro desejo é uma coisa e não é, né? Ele se disfarçou, né? E você pode pensar coisas que você não deveria estar pensando, que você está perdendo seu tempo pensando nelas, né? Então, todos esses problemas, os gregos estavam já se levantando a questão, né? Porque isso é um problema filosófico, né? Você tinha que estar de volta à vida, até uma vida comunal melhor também. Inclusive, o tempo comunal, ele já tinha passado há muito tempo, né? Era esse tempo homérico. Esse tempo homérico ele era muito mais comunal do que era na época dos gregos. Então, o que o Platão está trazendo é um pouco uma tentativa mais homérica de restituição de uma coisa perdida do que o próprio Aristóteles, né? O Aristóteles ainda acredita na democracia, muito mais do que o Platão, né? Então, essa diferença também entre o regime político, que tenta entender, né? Não é o político no sentido que a gente tem hoje dos partidos, né? É no sentido daquilo que daquela concepção de governabilidade dos próprios desejos humanos, né? Da própria vontade das pessoas estarem fazendo ou pensando alguma coisa, né? Deveria ter algo que servisse de moderação para esses desejos e impulsos, porque senão a sociedade viraria um regime de reis, né? Ou um regime de autogestão, que seria a democracia, né? Ela poderia ter sido, ela estava indo para essa ideia de autogestão, né? Só que, é claro, eles viram que tinha os problemas dos demagogos, né? Aqueles que não estavam, de fato, pela democracia, mas por eles mesmos, né? Pelos seus belos discursos, né? A Cláudia levantou a mão, e o Ronaldo também. Só uma reflexão em cima disso que você coloca, professor, dos desejos, né? Falando em desejos, até que ponto os desejos que temos hoje são reais ou fabricados? Porque na sociedade como a nossa, né, está organizada, para mim, essa falta de conexão, a gente vive desejos que nem são nossos. Eles foram fabricados. Sim. Hoje eu vi um podcast que uma profissional, ela fazia um comentário sobre o envelhecimento, né, e os dilemas do envelhecimento, e ela trazia muito isso, né, de que dependendo do desejo, nem é seu desejo real, é alguma coisa que a sociedade está impondo e você trouxe para você como se fosse alguma coisa real. Então, ela cita até a questão, por exemplo, das mulheres, né, tingir ou não o cabelo na terceira idade, né? Então, muitas mulheres, durante anos, tingiam o cabelo. Agora tem, entre aspas, uma moda de não tingir o cabelo, né? De qualquer forma, né? Essa obrigação de tingir ou não também é algo que nem parte do desejo real da pessoa. O que a pessoa quer, de fato, para ela? O que ela se identifica? O que a faz mais feliz? Né? Então, existem vários desejos em nós que não são nossos.
Eles Sim. foram fabricados para essa sociedade perversa de consumo, É. que faz com que a gente esteja completamente desconectado da nossa natureza humana, até porque nós estamos desconectados da natureza também. Eu não vejo saída para uma conexão com a nossa própria natureza sem uma conexão com a natureza real, né? Com um entorno, né? Em que a gente possa estar mais junto daquilo que de fato pertence à natureza. Acho que é um pouco isso, né? Pensando nessa questão dos desejos. O que é real, o que é fabricado. E os gregos também estavam vendo isso, porque eles sabiam que existiam muitas formas de ter prazer na Grécia também, né? Tinham jogos, né? Você tinha viagens para fora, para o exterior, você tinha muitas outras formas de ter prazer, muito próximas das nossas, inclusive, muito próximas. E eles também viam que isso era ruim, porque isso desvirtuava demais os costumes, né? O jeito das coisas serem, né? Que precisavam ser passados, precisavam ser pensados. Na época dos gregos, eles já estão pensando esses costumes, se todos eles valem a pena, se realmente esses costumes são bons para conduzirem a sociedade ou não. O Aristóteles, ele compreende que sim, que eram bons costumes para a condução da sociedade, não eram costumes ruins, costumes gregos, né? Mas ele sabia que havia outras nações que estavam ainda em desenvolvimento de melhor políticas para seus povos, né? Mas ele sabia que tinha muita que o filósofo ele não para só porque tem uma coisa boa, ele continua indagando mesmo que aquilo seja bom, né? Para continuar a aperfeiçoar aquilo lá não chegou no seu estado final, né? Porque ele via que a democracia estava correndo perigo mesmo. Todos viam que a democracia estava correndo perigo, né? Porque a própria ideia das guerras que eles estavam se lançando, né? Eram guerras muito perigosas. E quando você tem guerra, você tem estado de exceção. Você não tem mais a democracia, ela para naquele momento ali, ela tranca, né? Você se dedica à guerra. Bem no período do Aristóteles, de maturidade do Aristóteles, a sociedade ateniense está em guerra, né? Bem naquele período ali. Então, o mundo é feito dessas contradições, né? O filósofo tão maravilhoso, com muito poucos leitores, porque a sociedade estava em guerra, né? É feito disso. Ronaldo, você ia falar alguma coisa? Não, só para citar que a Hannah Arendt, né, nas origens do totalitarismo, ela escreve, eu acho que nos primeiros capítulos, ou é no primeiro ou no segundo, sobre os costumes, né, até os utensílios, ela descreve os utensílios dos gregos, né? E eu fiquei lembrando que o sistema de política que havia ali, né, era centrado nas casas e na praça, né? É completamente diferente de hoje, né? Hoje você tem Senado, tem a Câmara Legislativa, tudo bem organizado, né? Na época não era assim. Discutia nas casas dos senadores. Então Sócrates ia lá tentar convencer tanto essas autoridades legislativas, né, como autoridades militares também. Tem conversas até com generais, se eu não me engano, né? Sócrates. Sim. Aquele homem ali era um general, né? O Alcibíades, né? Alcibíades era um general. Sim. Um general que cometeu muitos erros na guerra do Peloponeso, né? Mas era um general, sim. Era um general. Não estudei profundamente a vida do Alcibíades, mas sei que ele fez várias incursões ali meio equivocadas que levaram Atenas a perder a guerra, né? Mas porque ele tinha uma vontade de ter um domínio dele da guerra do Peloponeso. Ele queria ser o grande vencedor da guerra no final, né? No final não foi, mas era uma pretensão do Alcibíades, era essa. Ser o grande vencedor da guerra do Peloponeso. Né? Em detrimento do Esparta de Atenas. Né? Acho que era isto. Continuamos?
Vamos lá. Vamos lá. Tangíveis, então, são as diferenças do corpo como corpo. Quer dizer, as diferenças que distinguem os elementos que entre frio, seco e úmido, e a respeito das quais já discorremos nos tratados sobre os elementos. E o órgão sensorial deste é o capaz de tocar, e que em primeiro subsiste o sentido do assim chamado tato, a parte que é tal impotência. Pois o perceber é ser afetado por algo, de maneira que o agente torna como si mesmo a atividade aquilo que é tal impotência. Por isso, similarmente, quente ou frio, e duro ou mole a nós. Não percebemos, mas só os excedentes, sendo o sentido como que uma certa média do par do contrário nos objetos perceptíveis. E é por isso que discerne os objetos perceptíveis, pois o médio é capaz de discernir, já que se torna o outro em relação a cada um dos extremos. E é preciso, assim como o que está para perceber o branco ou preto, não ser nenhum dos dois em atividade, mas ambos em potência. E da mesma maneira nos outros casos. Também no caso do tato, nem ser quente, nem frio. Além disso, tal como a visão é de certa maneira do visível e do invisível, e similarmente também os objetos correlatos restantes. Assim também o tato é o do tangível e do intangível. E intangível é tanto que tem toda uma pequena diferença dos tangíveis. Por exemplo, o ar afetado, como os que têm em excesso, tal como os deletérios, segundo cada um dos sentidos. Então, está dito esquematicamente. Muito bem. Perceber é ser afetado por algo. Olha que importante esta frase aqui do nosso filósofo. Né? O agente, de maneira que o agente torna como si mesmo em atividade aquele que é tal impotência. Quer dizer, você pode não estar percebendo, mas você tem a potência para reconhecer aquilo, né? Notar, ter atenção sobre aquilo que está ali para ser percebido. Você não está vendo o lápis, né? Mas você pode prestar atenção nele, você passa então a observá-lo, né? Então isso aqui é de uma extrema importância, porque coloca essa questão do ato impotência, né? Impotência é aquilo que ainda não é, né? Potência está ali, ela ainda não é. Ela tornar-se-á. Ela nos leva a chegar lá, né? Mas tê-la como ter a potência, uma miau ali, uma gatinha, uma siamesa. Eu acabo de ser afetada por algo aqui, ó. Acabo de perceber. É o meu gatinho. Fofinho. Acabo de ser afetada por ele, nesse exato momento. Eles nos afetam muito, os pets. Eu gosto muito deles. Eles são potência pura de alegria. E olha que importante essa frase. E é preciso, assim como o que está para perceber o branco ou o preto, não ser nenhum dos dois em atividade, mas ambos em potência, claro. Porque aquilo que faz perceber não vê nem o preto nem o branco, mas vê algo ali. Depois é que nós entendemos, pela inteligência, que há uma distinção, né? Mas ao ver aquilo, você está tomando contato, você está percebendo, né? Então, isso é de extrema importância aqui, né? Eu acho esse capítulo riquíssimo, riquíssimo. Esse e o seguinte, eu acho muito ricos, né? Porque eles falam muito disso, né? Essa parte sensível do homem. Vamos lá, vamos para o capítulo 12. Bora. No geral, em relação a toda percepção sensível, é preciso compreender que o sentido é o receptivo das formas sensíveis sem matéria.
Assim como a cera recebe o sinal do sinete, sem o ferro, ou ouro, e capta o sinal áureo ou férreo, mas não como ouro ou ferro. E da mesma maneira ainda o sentido é refletido pela ação de cada um, do que tem cor, sabor ou som, e não como se diz ser cada um deles, mas na medida em que é tal qualidade e segundo a sua determinação. O órgão sensorial, primeiro, é aquele em que subsiste tal potência. E são, por um lado, o mesmo, mas o ser para cada um é diverso, pois, por um lado, o órgão que percebe seria uma certa magnitude, mas, por outro, tanto a percepção sensível como o ser para o capaz de perceber não são magnitudes, e sim uma certa determinação e potência daquele. Genial, 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 né? O objeto também não está dado, né? Ele é percebido, né? E a percepção, né? Como agente que percebe, também temos a nossa potência de perceber ou não aquele objeto, né? Então, isso como é que se diz assim, é um cuidado, né? O Aristóteles, ele transforma o pensamento num cuidado. E provavelmente ele o fez porque ele também era médico, né, no seu ofício, que tomou a medicina como ofício, né? E cuidado é uma palavra que, quando a gente pensa, quando a gente fala, a gente precisa ter esse cuidado, né? Ela faz bem ter esse cuidado. Também é algo que o Aristóteles percebia como importante, né? Eu acho que nada mais interessante do que poder olhar também, a gente poder ter esse distanciamento um pouco das coisas e poder ver se de fato elas são aquilo que você pensa sobre a realidade ou realmente é parte da realidade, né? Então, muitas das teorias que a gente estuda, né, elas não são exatamente a realidade, elas se afastam da realidade muitas vezes, porque elas ficam tão presas naquele detalhe, daquela coisinha pequenininha, que parece que ela é o todo, mas não é o todo, ela é uma fração. Ela pode estar dentro da realidade, ou pode não estar nunca, dependendo de como você vê da sua realidade, de como é que você criou a sua realidade, né? Mas a realidade que não é a sua realidade também pode ser percebida, você pode intelig-la, você pode, né? Puxa, estou vendo que se expandiu a minha ideia de realidade, né? Porque a minha consciência entendeu, percebeu algo que era estranho a ela mesma, né? E ao fazer isso, eu posso me horrorizar com isso e me afastar, né? Ou posso começar a fazer um processo que é o processo catártico do Aristóteles, que é um começo de estranhamento. É uma coisa que a teoria estética contemporânea usa muito, né? Você começa a estranhar aquilo para você ir entendendo um procedimento muito diferente do seu, muito distante do seu procedimento. Fala, Ronald. Tem um paradoxo, que é o paradoxo de Sócrates. Não sei se você já leu sobre isso. Não, não. O paradoxo de Sócrates, ele diz o seguinte: se eu tenho um punhado de areia, se eu tiro um grão de areia, o que me resta para chegar na totalidade da areia? Se eu retirar outro grão de areia e retirar outro grão de areia, e assim sucessivamente, quando é que eu vou ter nada de areia? Então, Paradoxo de Sócrates. Sócrates. Também é conhecido como paradoxo da vacuidade, né? Quando é que você sai do todo para algo que não existe, né? Ele dá exemplo também do cabelo, né? O cabelo, na verdade, o exemplo principal é o do cabelo. Quando é que o sujeito vira careca? É quando todos os cabelos caem ou tem uma média para ele dizer que ele é careca?
Sim, claro. Eu falei isso porque a ciência, ela não tem esses paradoxos, entendeu? Quem levanta esses problemas é a filosofia. Você não vê um Exatamente. cientista pensando num tipo de bizarrice dessa, né? Não, alguns cientistas pensam nisso. Alguns cientistas pensam nisso, sim. O paradoxo de Omer, por exemplo, né? Que é do porquê que o céu não é iluminado à noite, porque que a gente vê estrelas, é porque a luz não chegou, né? Esse é um paradoxo e foi um físico que pensou, né? Mas, Como é, eu inclusive, não peguei o que você falou. os bons físicos estudaram filosofia, né? Eles tiveram que estudar filosofia. O paradoxo de Omer, já ouviu falar dele? Não, não. Então, o Omer, ele foi um cientista, um físico que estava estudando um problema que era esse do Rafael levantou a mão, depois me lembra, Rafa, que era o porquê que a noite é estrelada, porque se a luz da estrela é tão forte que deveria ser todas as noites deveriam ser dias, né? Porque a luz da estrela é muito forte, ela deveria chegar com força aqui. Quer dizer, ela não chega. Mas eu estou vendo a estrela lá, mas você está vendo uma coisa que não existe mais, ou que ainda não chegou, né? Que a distância no universo é muito grande. Então você não vê a coisa. Ainda não chegou a Como luz. é o É nome, meio estranho Estevam, isso, do né? paradoxo? Hã? Como é o nome do paradoxo? Paradoxo de Omer. Procura aí. Como é que se escreve isso? Homem com O, H? não, O-L-M-E-R. Omer. Paradoxo de Omer. Eu adoro esse paradoxo. Quando eu conheci esse treco, eu fiquei, nossa, que coisa interessante, né? Porque foi daí que o Einstein começou a pensar a luz, o fenômeno da luz, né? Porque até então as pessoas não achavam que o universo, as pessoas achavam que o universo fosse estático, né? Então a estrelinha paradinha, o planetinha paradinho, tudo paradinho, um movimento de elipses, mas tudo parado, né? Então era um movimento parcial. Aí eles viram, não, as coisas estão se espraiando e se dilatando e se batendo, né? Se expandindo Isso, e retraindo, né? expandindo e retraindo, E né? retraindo. Isso. Então, essa ideia aí mudou a investigação da física, né, no século XX. Foi um paradoxo, que é uma questão de pensamento. Como é que pode a luz da estrela não irradiar como a luz do Sol aqui na Terra, né? Porque o Sol está mais perto, né? Não, mas a luz deveria irradiar do mesmo jeito, né? Não é porque está mais perto, né? Você tem... Aí eles começaram a ver outros fenômenos gravitacionais, outros fenômenos que também explicam a dificuldade da luz chegar aqui, né? Mas é bem coerente, né? Bem coerente. Enfim, pensar por paradoxos ajuda o ser humano a tentar entender as coisas. Muitas delas ainda não são de fácil entendimento, por exemplo, né? Por exemplo, a tendência a dizer que Deus não existe é muito grande. Por quê? Porque ninguém vai ver Deus. Deus não é uma experiência empírica, né? Nem tão pouco racional, que você também pode pensar em Deus, mas aí eles começaram a pensar, os teólogos, né? Mas Deus está mais para uma experiência de negatividade do que de positividade, é que eu não consigo ver Deus em nada que é empírico, ele é uma negação de tudo que é empírico. Né? Isso também é um paradoxo interessante, né? Os teólogos foram muito importantes para pensar paradoxos importantes para a gente hoje, né? Então, acho interessantíssimo isso que você trouxe, Ronald, bem importante, né? Porque o paradoxo não deveria nos frear a pensar, deveria ser um combustível para o pensamento, né? O próprio Aristóteles entendeu alguns dos paradoxos importantes, né? Por exemplo, um corpo não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, né?
não me recordo dos outros paradoxos que o Aristóteles se deteve. Esse é um deles, né? Um corpo não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Esses são três grandes paradoxos que o Aristóteles se deteve em vida, né? Para pensar. Depois eu resgatarei os outros, né? Mas esse era um deles. Um corpo não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Que é um depois que foi rompido. A psicanálise diz que rompeu esse paradoxo, né? Rompeu com ele, porque inconsciente você teria, né, um corpo em dois lugares ao mesmo tempo. Essa simultaneidade de alguns fenômenos, né? É claro, né? Teria outros detalhes para te examinar aqui, né? Mas não dá tempo, né? Mas isso é muito importante, isso que você trouxe. O Rafa ia falar alguma coisa? Rafa. Isso, eu ia, porque o Valdeci aqui mandou uma cartinha aqui na mensagem aqui, mandou uma cartinha, e perguntando aqui, a percepção no qual Aristóteles fala é um princípio contingente? Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Né? Se for um princípio contingente, se for, ela está submetida à matéria, né? Concordam? Se for. Estou usando a perspectiva de ser. Ser, possivelmente. Caso não seja, a percepção, ela não é matéria, né? Nós estamos vendo aqui no próprio primeiro parágrafo dele, o sentido é receptivo das formas sensíveis sem a matéria, né? Para Aristóteles, o sentido não é matéria, o sentido ele é necessariamente algo espiritual, é algo que se atribui pela nossa intelecção, né? Agora, se ele é contingente, a gente está dizendo que ele necessariamente deve ter essa contribuição puramente material. Só que nós sabemos que o aparelho humano, para perceber, ele é complexo e ele exige uma inteligência também para perceber. Você não está percebendo aquilo? Você não está vendo aquilo? Como é que você não viu aquela pedra no meio do caminho que você bateu? Né? Como é que você não viu a pedra no meio do caminho? No meio do caminho tinha uma pedra? Poesia do Drummond. A pedra, você não percebeu, você sentiu ela com a sua sensibilidade, né? Mas você, ao olhar, você, pelo sentido da visão, você deveria ver aquilo. Então, também há aí um sentido que é espiritual, que é você poder ver aquilo, né? Não tem como não ter. Então, não é totalmente contingente, entende? Não está totalmente baseado nos sentidos, mas deve, então, ter para ser a percepção final, como ele diz aqui, ó, a percepção sensível, tanto quanto como, né, o ser para o capaz de perceber. Quer dizer, tem que ter um ser que inteligere e capte aquilo. E isso é a parte espiritual da coisa, a parte não material, né? Então, reforço que o Aristóteles é aquele que faz a mediação, né? É o Papa, né? Pontífice. A palavra pontífice tem a ver com fazer a ponte, né? Então, ele é um pouco um papa mesmo, tanto que foi consagrado pelo São Tomás de Aquino como o grande pensador que ele se baseia, né? Porque ele é um pontífice, ele faz uma ponte, né? Pessoal, por hoje é só, ficamos por aqui, nos vemos semana que vem. Até a próxima. Um abraço. Tchau, abraço. Obrigada, Tchau. um abraço, tchau.